Eu estou também dando entrada hoje no projeto de lei. Eu gosto sempre de ler um pouco o projeto de lei para que os colegas parlamentares tenham conhecimento, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação da caderneta de vacinação infantil no ato da matrícula das creches e escolas da rede do ensino público e privado do município de Currais Novos e da outras providências. Semana passada eu dei entrada com relação à questão da informação de um número de telefone para contato. Eu ia dar também com esse projeto simultaneamente na semana passada. Só que eu conversando com a assessoria aqui dessa casa, com o próprio presidentezinho, a gente achou melhor, fui aconselhado, de conversar com a Secretaria de Educação, vereadora Dadá, para ver se já existia alguma coisa nesse sentido, se já tem alguma lei, né? E estive lá hoje e verifiquei que não tem nenhuma lei, que tem uma recomendação, né, federal para que se cobre a caderneta de vacinação das crianças, mas não se cobra tanto nas matrículas da escola. As creches algumas cobram, mas não é uma coisa obrigatória. E é mais cobrado com relação ao cadastro do Bolsa Família. Então, eu achei interessante a gente forçar isso aí nas matrículas das escolas das crianças, vereador. Só que a gente não pode obrigar, né, e assim, não é nem obrigar, é coibir nem impedir a matrícula da criança por detrimento da falta dessa carteira de vacinação. Então, o projeto de lei ele foi bem cuidadoso com esse critério, vereador Narciso. A gente colocou aí que é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação, inclusive atualizada com as vacinas competentes da idade da criança, e que a caderneta de vacinação deverá conter todas as vacinas obrigatórias e cabíveis à sua idade. Constatando-se no ato da matrícula ou renovação a ausência da caderneta ou a ausência de qualquer vacina, porque os pais podem apresentar a caderneta, vereador Narciso, mas pode não estar com as vacinações completas. Então tem que ter toda a vacinação obrigatória. Então, caso não seja apresentado, os pais deverão retornar em até 60 dias com a carteira devidamente regularizada. Então a criança vai fazer a matrícula, porque não pode ser impedido, mas os pais vão ficar com essa responsabilidade de devolver. Porque, inclusive, o projeto de lei, vereador Dadá, ele obriga que seja anexada uma cópia dessa carteira na documentação do aluno. Caso os pais não retornem com a carteira em 60 dias, então será notificado por escrito pela instituição de ensino num prazo máximo de 30 dias para efetuar a entrega da carteira. Se mesmo assim, depois dos 60 dias, foi notificado, passou os 30 dias e não entregar a carteira atualizada, então a instituição de ensino deverá enviar documento formal ao Conselho Tutelar e ou Ministério Público, pode ser os dois, na área de abrangência da escola, e também emitirá a coordenação geral do programa de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, informando a situação do aluno para as devidas providências e reparação de direitos constante no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem qualquer prejuízo à efetivação da matrícula. Mais uma vez, preservando a matrícula da criança. Só que aí vamos responsabilizar os pais, né, através do Ministério Público e do Conselho Tutelar, para que tomem as medidas cabíveis, segurando o direito da criança da vacinação. Então, um projeto que eu acho bastante importante, até porque eu coloquei aqui na justificativa que as vacinas foram criadas para ensinar o sistema imunológico a reconhecer agentes agressores que podem provocar doenças, assim como para ensiná-los a reagir, produzindo anticorpos capazes de combatê-los. No Brasil, um dos programas de maior sucesso do Ministério da Saúde é o Programa Nacional de Imunizações. Pode-se dizer que hoje uma imensa maioria das crianças brasileiras recebe regularmente vacinas contra quase todas as doenças graves. A eficiência desse programa chegou a tal ponto que certas enfermidades desaparecem por completo ou estão desaparecendo das clínicas médicas e hospitais, que é o caso da poliomielite, né, que praticamente a gente não encontra mais no nosso país, graças a esse combate de vacinação. As vacinas que estão listadas no calendário básico de saúde infantil protegem as crianças de mais de 15 doenças, como tuberculose, hepatite B, difteria, tétano, entre outras. Devemos lembrar que se hoje a taxa de mortalidade infantil nos países mais desenvolvidos do mundo é baixa e a média de vida aumentou, isso se deve à vacinação. Então a vacinação foi um grande instrumento que fez com que a gente tivesse a taxa de média de vida aumentada e o número de mortalidade baixada. Então, eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares para que a gente tenha esse projeto aprovado e que a gente possa implantar isso nas escolas, nas creches e fiscalizar para que realmente se cumpra, porque isso é importantíssimo, não só para as crianças da nossa cidade, como para o futuro, né? Porque as crianças são o nosso futuro. Então, é uma preocupação que a gente tem com essas crianças, que a gente sabe que alguns pais,
por diversos motivos, não querem vacinar os filhos ou não pretendem vacinar, então a gente vai fazer com que, aos poucos, a gente vá forçando e criando essa cultura de vacinação, porque é muito importante.